Olá, alunos do Jaleco, estamos aqui no Sonté de Jaleco, hoje com um convidado muito especial, que é o Repique. E para falar do Repique, nada mais, nada menos do que dois profissionais, uma profissional da saúde, professora de Educação Física, Darlene Figueiredo, e o mestre do Repique, um dos fundadores da PLAP e do Monobloco, Carlos Alexandre Ferrari, mais conhecido como C.A. Ferrari. Sejam muito bem-vindos. Muitíssimo obrigado. Uma honra estar aqui ao seu lado. Pô, eu sou seu fã já há muito tempo. É isso, não inventa, não mente. Fã e amiga, meu querido. Mas o nosso foco hoje são aqueles que estão ali do lado, ali aqui na frente, dos nossos alunos e profissionais de saúde, futuros médicos, enfermeiros, quem sabe educadores da educação física. Eu queria apresentar para vocês primeiro nossos convidados, começando com Darlene. Eu queria saber o seguinte, Darlene, o que tem a ver educação física com Repique? Ou melhor, como é que você chegou nessa história de tocar Repique? Conta um pouquinho da tua história. Quando é que você se tornou profissional de educação física e depois do Repique? Bom, primeiramente, eu trabalho há 35 anos dando aula de atividade física. Eu chamo de atividade física porque eu já dei aula de muitas coisas, e não só de ginástica, como de musculação, corrida, bike, spinning. Então, eu comecei porque eu gostava muito de atividade física e procurei fazer alguma coisa que pudesse, acima de tudo, não só gostar, mas eu gostava de trabalhar com isso, de dar aula. Eu achei que eu tivesse essa vocação. E aí eu fui buscar, eu acredito que eu tenho um pouco, porque eu já estou há muito tempo nessa área, já trabalhei em diversos lugares, de academias, a clubes, a condomínios, residências na praia, nos parques. Então tem essa coisa de congregar um grupo, de dar aula para um grupo, de conversar, de falar, né, de, acima de tudo, tentar fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de bem-estar. Eu procurei nesse sentido. Não tanto pelo treinamento com atletas, que eu até trabalhei um pouco com isso, mas não foi o meu foco inicial. E a questão do Repique, como você perguntou, no início dos anos 2000, exatamente no ano 2000, eu comecei a frequentar alguns ensaios interessantíssimos que aconteciam lá no Clube Condomínio e conheci uma galera que tocava lá e eu comecei a achar aquilo muito energizante, muito interessante, porque realmente é uma coisa que a gente sente a batida de uma bateria, eu pelo menos sinto muito isso, sempre gostei muito de bateria, assim no coração, você sente aquele pulsar o tempo todo. E o monobloco, de cara, teve esse apelo assim para mim. Eu comecei a gostar muito do que eu estava vendo e ouvindo ali. E aí eu fui me informar. Eu tenho um grande amigo que é produtor, era produtor do Monobloco na época, e ele me apresentou essa turma maravilhosa. E eu comecei a fazer a oficina 2 anos depois. E você já era profissional de saúde? No caso da educação física, já era formada? Já era formada. Eu comecei a trabalhar com educação, a dar aulas em 84. Eu me formei em 87. E a partir daí eu comecei a trabalhar direto com isso, trabalhar com ritmo, trabalhar com música e principalmente com ritmo, com cadência musical, né? As minhas atividades todas, quase todas elas têm um direcionamento rítmico. Eu preciso de um ritmo marcando ou em BPM, batidas por minutos, ou em RPM, quando eu estou dando uma aula de bike. Então a gente já tem essa coisa do ritmo ligado. E eu achei isso no tambor, porque eu acho que mais do que qualquer outro instrumento, às vezes outra peça, né, na nossa bateria, acho que os tambores eles têm uma função rítmica que é inigualável. Maravilha. A gente já vai falar do nosso convidado de hoje, que é o Repique, mas antes disso vamos falar o mestre do Repique. Obviamente eu não quero ser injusto com todos os repiqueiros, é assim que se chama, os repiqueiros que tem por aí. Quem já foi numa escola de samba vê que tem talentos desde idade muito pequena, assim, 4, 5 anos de idade, a turma já está tocando e bem, né? Mas o que eu conheço, que eu tenho a oportunidade de conviver uma vez por semana, é o C.A. E te agradeço por ter vindo aqui para falar para os alunos do Jaleco sobre esse instrumento, o Repique. Você trouxe o Repique, não? Eu trouxe alguns. Maravilha. Para mostrar a diferença de um para o outro, assim também, porque tem vários tipos de repique. Mas antes de falar dos tipos de repique, os alunos de medicina, alunos e alunos, têm idade em média de 20 e poucos anos. É que nem eu, mais ou menos. Quando é que você começou a tocar? Quando é que a música te fisgou? E quando é que você decidiu que isso seria a tua profissão?
Bom, a música me fisgou desde cedo, porque eu sempre gostei muito de música. Lá em casa sempre se ouviu muita música. Então eu sempre era muito ligado, sempre gostei. Minha avó ficava costurando em casa, eu pegava aquelas agulhas de tricô dela, ficava batucando, ela ficava maluca que eu entortava as agulhas todas. Com que idade? Batucar, eu sou um moleque, 4, 5 anos, 6 anos, não sei. Não me lembro exatamente a idade. Mas eu sempre me atraiu muito. Acho que a primeira referência musical, depois eu fiquei pensando assim, consciente mesmo, foi que eu fui morar em 73 ali na Bulhões de Carvalho, fronteira de Copacabana com Ipanema, e passava a banda da Sá Ferreira ali na porta de casa. Ela saía Carnaval, Ferreira do Carnaval. Ela saía todos os dias do Carnaval. E aí eu morava de fundos, a gente ouvia a banda lá do apartamento, falava, e a banda tá vindo aí. A gente descia e ficava lá curtindo. Meu bisavô era músico, saxofonista, da Bahia, de Valença. E ele, quando a família veio para cá, ele tinha 11 filhos. Minha avó era uma delas. Um dos filhos. E ele montou um bloco de carnaval lá em Ramos. O bloco que a minha mãe saía na frente do bloco com aquela sombrinha de frevo. E ela falava, era o bloco de carnaval dela, não sei o quê, o avô dela que comandava lá os músicos, não sei o quê. Era meu bisavô e não o conhecia. Curiosamente, te interrompendo, quem faz isso hoje é a Alice, filha do Ceará. Minha filha, ela faz isso no monobloco, nos desfiles, ela tá lá com o estandarte. Ela sai com o estandarte, que quem saiu anos foi a Isadora, filha do Celso. Também, então é um negócio que a gente vai passando, as crianças... A batucada, quando a gente começa a fazer uma batucada na rua, a primeira coisa é aparecer bêbado, criança e cachorro. São as primeiras a aparecer. Nessa ordem, né? Não necessariamente. Não. Mas assim, são os primeiros a se aproximar, depois vem o resto. Né? Mas assim, é impressionante, é muito cativante mesmo. Tem um negócio que a Darlene falou do tambor, é um negócio muito instintivo, né? Então a gente sente uma conexão, assim, é uma das coisas que eu gosto muito desse negócio de batucada, porque cabe 5, cabe 10, cabe 100, 200, 300, 1000. Não tem muito limite, né? E tem uma questão, aí já entrando um pouquinho na formação, né? Darlene falou um pouquinho da tua entrada na área da saúde e educação, né? Porque a gente esquece que o profissional de educação física, quer dizer, às vezes esquece que não só ele tem que ser uma pessoa que cuida de si, mas que gosta de transmitir o conhecimento. Coisa que você também se tornou professor anos depois. Mas fala um pouquinho dos early years, os primeiros anos, você tocando bateria, desde que 17, né, que você começou? Eu comprei minha bateria aos 17 anos, dia 13 de setembro de 1985, a sexta-feira 13. Marcante. Foi o dia que eu comprei 500 mil cruzeiros. Minha tia me emprestou um dinheiro, minha tia roqueira, a gente era duro, né, e tal, aí ela arrumou um dinheiro, ela tinha um dinheiro, ela falou, não, vou te emprestar. Aí foi lá comigo pegar a bateria, era a bateria que, era uma bateria só no nome, porque era toda caqueirada, não sei o quê, mas era usada, não? Totalmente. Totalmente usada, feita à mão, compensado com cortiça, não tinha nem surdo, era um negócio lá. Os pratos tudo quebrados, mas eu feliz, de uma felicidade danada. E antes de comprar a bateria, teve o Rock in Rio, né, em 85. É verdade. E assim foi. Eu já gostava, tinha ido ver o show do Van Halen, no Maracanãzinho, Kiss, no Maracanã. E eu já olhava para aquele negócio e falei, é isso aí que eu quero da minha vida. Porque eu não tinha nenhum objetivo ainda até então. O meu negócio era ir para a praia jogar bola. Não me identificava com absolutamente nada. E aí eu estava na faculdade, eu fiz faculdade de um ano e meio de economia, depois um ano de comunicação visual. Fiquei ali me enrolando, porque o meu negócio era ser músico. Mas os cursos de música, então, no Rio de Janeiro, acho que fora a Vila Lobos, ou você tinha um professor particular, ou era entrar na universidade, que era um negócio erudito. Nada disso me interessava. O que me interessava era tocar bateria, rock, tocar qualquer coisa na bateria. Né? Eu sempre gostei muito de rock, então eu já comprei a bateria, falei, eu sou músico. E estou tentando até hoje, desde 1985. Está melhorando a cada dia. Estou lá, estava lá estudando agora, tem que estudar todo dia, senão me enferruja. Mas é isso, eu não tinha um plano B, nunca tive um plano B na minha vida e assim, dei sorte, porque eu entrei de cabeça mesmo. E quanto mais você treinou, mais sorte você foi dando. Exatamente, dei sorte porque eu coloquei na minha cabeça
que nada ia me tirar desse caminho. Então, independentemente da família achar uma coisa que, o cara vai ser músico, o cara tá... Essa altura do campeonato, resolveu ser músico. Falei, não é que eu resolvi, eu sou. Você se identificou como músico? Totalmente. Eu nunca enxerguei outra coisa na minha vida. E dar aula foi uma consequência de ser músico. Assim, muito pelo contato que eu tive com o Celso, com o Sidon, que eles já davam aula. Os fundadores do Monobloco. Né? São fundadores do Monobloco, eles davam aula na ProArte. O Celso já fazia isso lá. E aí a gente junto na parede, começamos a dar aula juntos, nós 5, o Pedro e o Mário também. E comecei a dar aula também. Falei, vamos lá, vamos dar aula. E aí eu fui aprendendo a dar aula. Como é que se dá? Eu nunca tinha tido aula, sou autodidata. Então... E você teve bons professores? Cara, tive ótimos professores. O primeiro foi o Alexandre Fonseca, baterista. Tocou com o Pepeu Gomes muitos anos, Marina, tocou com Deus e o Mundo. Era meu vizinho, eu ia para a casa dele todo dia de tarde, assistia a banda dele ensaiar, o Cheiro de Vida. Ele, o Carlos Martal, o André Gomes. E André Gomes, baixista. Baixista, André Gomes, Carlos Martal, guitarrista, são meus irmãos. E aí ele começou a me dar aula, em troca de eu ajudá-los na montagem do equipamento, de show, sei o quê, hold, né? Na época tinha 17 anos. E ele que começou a me introduzir na questão profissional de música. E foi meu grande mestre nessa questão, assim. Mas o professor foi ele. Depois, anos depois, eu fui ter aula com o Léo Leobões, de percussão afro-cubana, meu padrinho de tambor. Léo Leobões, que sabe tudo de percussão afro-cubana, morou anos em Washington com os cubanos, porto-riquenhos. Então, já te interrompendo, mas você começou no rock. Sim. Você está falando aqui dos ritmos e as influências, né? Sim. Aí você foi pro som latino e em algum momento chegou no samba. Meio, antes de chegar no som latino, eu passei pela noite. Tá. Eu tocava na noite, bar, botiquinha, eu tocava todos os dias. Toquei com uma galera da antiga, que essa altura já não está mais aqui entre nós, mas uma galera que pegou uma fase anterior ali de jazz bossa, dos anos 60 ali, o pessoal da antiga da noite, que ainda tinha noite no Rio de Janeiro para se tocar. Então eu tocava jazz, bossa nova, qualquer coisa, banda de baile, você toca um monte de música do sucesso do momento. Então, minha escola mesmo foi essa, assim, depois de ter minha banda de rock e tal, que eu realmente fui me profissionalizar como músico, me jogar aí na vida como músico. A noite foi uma grande escola que eu tive, convivo com essa galera mais velha. Aí você está me dando aqui, sabe que a gente não tem pré-determinado um roteiro fixo, né, para esse bate-papo, mas obviamente as oportunidades surgem. Então a gente ouviu aqui palavras que para o estudante de medicina e para o estudante profissional de saúde são fundamentais, que a gente ouve sempre: determinação, vocação. Eu já nasci médico. Não, a gente ouve de vez em quando as frases, mas nem todo mundo se identifica assim. E agora você está falando da noite, que é um companheiro dos nossos plantões. Quantos plantões a gente tem? Não conheço nenhum bom médico que não tenha passado muitas horas estudando à noite ou trabalhando com as N funções, com os holds. Na medicina é o acadêmico de medicina, né? Enquanto alguns médicos principais estão no plantão dormindo, o acadêmico está ali, às vezes em emergência, exposto a situações muito difíceis, né? Imagina. Mas você está dizendo então que a exposição à noite foi boa, foi formadora? Foi fundamental, eu diria, porque... E tem uma passagem assim curiosa. Meu padrasto, que foi casado mais de 40 anos com a minha mãe, quem foi um pai para mim, já não está mais entre nós. Ele teve um dia que eu estava saindo com a minha bateria, eu saía com a bateria nas costas lá e tal, botava no carro e ia tocar. Quando não tinha carro, eu ia de ônibus. Mas enfim, aí ele falou: tá indo para onde tocar? Vou lá em São Gonçalo fazer um baile, com uma banda lá. E era já 10 e tal da noite. Falei: São Gonçalo, ele lá deitado na sala. São Gonçalo, vai ganhar quanto? Eu falei: vou ganhar tanto, não sei, não me lembro quanto agora, um negócio assim, irrisório. Aí ele falou: pô, eu te dou o dobro para você não ir. Aí eu pensei, ainda falei: não, obrigado, te agradeço, mas eu estou comprometido. Mas o que eu pensei, a frase que eu pensei, que eu não falei para ele, você não entendeu nada. Não é por dinheiro, né? Nunca foi e continua não sendo. Verdade, você disse. Entendeu? Essa é uma questão para mim fundamental. Nossa profissão
Isso aqui eu acho que é a lição, quer dizer, isso aqui não é para dar lição nenhuma, mas um exemplo, né, de um profissional, e a gente está aqui para isso, para trazer analogias e pontos em comum entre a música, a arte e a saúde, e é possível ser saudável, promover saúde e ter atividades que aparentemente não tem nada a ver com medicina. Mas isso não sou eu que vou falar, Darlene. Como é que você vê essa questão da saúde física, né, porque o profissional de saúde, de educação física é finalmente reconhecido como profissional de saúde, né? Realmente. Mas muitas vezes aquela questão estética de ser uma pessoa saudável, ser uma pessoa marombada, etc. E nem todo mundo se encaixa nesse padrão. Aliás, a maioria das pessoas não é bombado nem marombado. Mas como é que você vê hoje, após alguns anos de experiência que você já falou, a saúde e esses aspectos, né? Como é que o cuidado da educação física, ela não pode ser dissociado do físico do mental? Não, como é que você trabalha isso pessoalmente e promove isso entre os seus alunos? O que eu penso em relação a isso, pelo menos agora, a gente já teve começou a acontecer de uns anos para cá, eu acho que uma mudança de perfil da pessoa que vem nos procurar como profissionais para praticar atividade física. Uma boa parte das pessoas já pensa em qualidade de vida. E isso é um diferencial muito grande. Claro que o cara que quer performance, a pessoa que quer uma performance, ele vai procurar também, porque ele precisa melhorar e ele precisa ter aquele desempenho. Mas uma grande maioria hoje em dia busca qualidade de vida e já entendeu que é impossível dissociar a qualidade de vida de uma atividade física, seja ela qual for. De preferência dirigida por um profissional competente, é uma coisa que eu sempre falo. Assim como você não pode fazer eu nunca na minha vida fiz um comentário tipo, eu acho que você deve tomar essa substância porque essa substância vai deixar você ter um desempenho melhor. Isso não é para mim, isso é para o profissional de saúde, para o médico, para a pessoa que vai acompanhar, ou para evitar exatamente que tome. Tem muitas coisas para fazer. Então, eu acho que a atividade física está cada vez crescendo mais nesse sentido, né? De mostrar para as pessoas que deixou de ser o cara marombado, a mulher que só quer aquela estética toda, para alguém. Aliás, o mundo está caminhando um pouco nessa coisa do mais zen, de misturar um pouquinho essa situação corpo e mente, até porque não dá para dissociar as duas coisas, né? Você sabe muito bem disso, que quando a cabeça não está pensando, o nosso corpo também não produz da mesma forma. Então, quando você está... Muita gente também tem uma dualidade nisso aí, porque tem pessoas que estão chateadas, ela fala assim, eu vou para academia, vou soltar os bichos lá, vou malhar. Isso até acontece, mas se você conseguir trabalhar melhor junto com a sua cabeça, junto com a sua mente, eu acho que você vai ter uma produtividade melhor, de saúde principalmente, e até de performance física, né? Uma coisa não vai atrapalhar a outra. Mas a performance de hoje, agora ele vai chegar no nosso convidado principal, é o repique, né? E depois você pode, obviamente, voltar à questão de como é que você chegou como fundador do Monobloco, mas a ideia aqui é fazer uma resenha seguida de uma pequena demonstração. Você apresenta para a gente esse instrumento tão importante da bateria, sabendo que alguns alunos da medicina, eles já têm as baterias universitárias. E, como você mesmo já participou da formação, dando aula individual. Já foi até jurado de campeonato de bateria universitária. Então você sabe do que eu estou falando, né? Barato, e um dos instrumentos mais concorridos pela sonoridade é o repique. Mas eu queria que você voltasse um pouquinho, não falando para os alunos que já têm uma noção do que é da batucada universitária e do repique, mas apresenta o repique para quem nunca ouviu nada relacionado à batucada. O que é o repique? Que tipo de repique? Eu vi que você trouxe alguns aqui. E que funções exerce o repique numa bateria? Então, o repique... Vem cá, pegar meu amigo aqui. Para vocês saberem do que se trata. Esse rapaz aqui, ó. Beleza. Esse amigo aqui é um grande amigo que eu tenho. Esse é personalizado aqui, com o monobloco. Isso aí, pele especial do monobloco. É uma pele até que eu pedi pro Roberto da Contemporânea, grande parceiro nosso, da Fábrica Contemporânea, que sempre nos ajudou muito, sempre nos ajudou a desenvolver alguns instrumentos específicos também. Ele utiliza essa pele aqui específica de... É uma pele que o pessoal gosta... Chama de pele. Dessa pele aqui. Porque pele pra gente é pele, né? A gente chama pele, apesar de ser de nylon, porque antigamente era pele de animal, como eu vou mostrar aqui depois num outro repique que eu trouxe. É couro animal mesmo.
E aí o nylon é resistente à água, né? Então o pessoal gosta muito de usar para desfile de escola de samba e tal, porque pode chover, o couro se molhar vira papel, né? Ele rompe, ele rasga na mesma hora. Então o repique é um instrumento que ele tem, no meu modo de enxergar, é um instrumento que tem mais funções dentro da bateria, porque ele faz marcação, faz condução, faz fraseado e faz as chamadas, que é uma parte muito importante dentro de uma bateria com 200, 300 pessoas. Estou falando de uma bateria de escola de samba. Você falou, os deuses aí trovejou ele fora. Eles estão, a gente está sempre conectado. Bom, já te atrapalhei. Pode falar, né? Não fui eu que atrapalhei, foi o trovão que a gente ouviu no Isso não é atrapalhar, isso não é atrapalhar. Só para decompor um pouquinho, você falou de marcação, condução, fraseado, isso, que é quando ele fica livre dentro do ritmo e ele faz variações, digamos assim. Mas dá um exemplo de marcação, porque marcação a gente pensa logo no surdo, né? Que daqui a pouco a gente vai fazer demonstração. Que eu chamo de marcação quando ele para uma função mais de conduzir e auxilia tanto os surdos na hora de que está um momento assim perigoso, digamos assim, porque como é muita gente tocando, às vezes o mestre pede para o pessoal centralizar a levada ali. O Celcinho falou sobre fazer mais uma marcação mesmo ali. E no início do samba, quando antes da bateria entrar, que ele faz tipo uma marcação com condução. Então eu chamo isso de marcação. Seria o caso de, você vai falar certamente da entrada da bateria, que com frequência é uma chamada de repique. Antes da entrada, que ele fica só o repique ali marcando para a bateria pulsar. E aí ele faz a chamada para a bateria entrar. Isso. E, por exemplo, se a gente falar em batimentos por minuto, né, você determina... Eu determino a cadência. Eu determino a cadência. Certo. Isso é a marcação. Então, como eu estou tocando, as pessoas estão marcando ali a cadência, o andamento que a música vai entrar. Eu já estou dando todas as dicas nesse aspecto de marcação. E quando eu faço a frase, é uma frase específica, que é como se fosse uma pergunta para ter uma resposta da bateria e entrar o ritmo. Todo mundo tocando junto. A gente vai tentar fazer isso aqui daqui a pouco. A gente vai fazer. Mas faz aí vocalmente o que seria mais ou menos uma chamada de repique ou uma frase. Ou então faz com o dedinho aí. Digamos que o repique está ali sozinho, a bateria está parada, vai entrar o ritmo. Então o repique fica ali. Eu estou fazendo uma marcação, adicionando uma condução para ficar bastante claro para a bateria qual é a cadência que eu preciso. E nesse momento é você, sozinho, tocando? Geralmente é um repique, eu tenho uma diretoria que a gente chama, que são 2 repiques, umas 2, 3 caixas, um surdozinho pequeno ali, só para fazer essa marcação de ritmo para a bateria. E aí tem um determinado momento, no samba, por exemplo, que aí tá vindo esse ritmo, aí o mestre vai fazer assim, vai subir a bateria. Chamado pro samba, né? Esse é o símbolo. Vai subir para o samba e faz esse sinal assim da nossa bateria, significa chamada de repique para o samba. Aí tá vindo. Aí entrou a bateria. O tom é a marcação do surdo para a bateria entrar. Tá, então, só o surdo ataca aí nesse momento. A bateria entra depois. O repique chama a bateria e a resposta... A resposta é do surdo que marca o lugar para a bateria entrar. Certo. Eu faço a frase, que é a dica, né? Para o surdo fazer a marcação para a bateria entrar. E o surdo sabe a hora de entrar? Olha, o surdo... Porque às vezes se ele não souber... Às vezes dá morte em escola de samba. Mas como lá, gente, é um lugar que a gente está ensinando, democrático, nunca deu morte. No máximo um xingamento. Eu já fui xingado. Uma olhada meio enviesada. É que nem escola. Sabe escola que o professor está falando, aí o cara faz uma besteira, o cara está no fundo da sala e aí o cara fala uma besteira, a sala inteira faz assim. Pra montar. Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Quem nunca passou por isso? É igualzinho. Maravilha. Vou dar um pulinho aqui para Darlene. Darlene, você chegou lá... Depois dessa, eu tô até com medo já. Não, aqui é só... Darlene é craque. Darlene é da nossa velha guarda. É isso que eu ia falar. Como é que foi a tua chegada na bateria, né, sendo apresentada a tantos instrumentos,
como é que foi a tua escolha? Mas a vocação, o repique te escolheu, você escolheu o repique, você já sabia o que era o repique? Conta pra gente como é que foi essa... Não, realmente eu não sabia. Quer dizer, eu sabia assim, genericamente, porque uma coisa que eu sempre amei é a bateria de escola de samba. Então, quando eu tive a sorte de alguns desfiles, ficar bem perto ali da bateria, aquilo ali é uma sensação que a pessoa que disser que não se emociona com aquilo, ela não é... Eu não acredito muito nessa pessoa que diz, pra mim não nem se movimenta, sabe? Aquela pessoa... Bom sujeito não é. Bom sujeito não é, como já diria nosso samba. Então, eu quando cheguei pela primeira vez lá na oficina, que era lá no Leblon, num lugar bem pequenininho, assim. Era o hall do Teatro Casagrande que tinha pegado fogo. No hall ali? O teatro pegou fogo. Exatamente. Aí sobrou o hall do teatro, que era o lugar que você entrava, comprava bala, não sei o que, esperando para entrar na peça. Era ali que a gente dava aula. Não, eu achei aquilo tudo, até mesmo por ser nesse lugar, que eu esperava, eu falei assim, nossa, vou chegar numa coisa que vai ser um negócio acadêmico, vou chegar ali, os professores vão estar todos... E foi uma coisa assim, um abraço muito grande de todos eles nos recepcionam com muita, assim, não só com carinho, como também com muita calma, porque, obviamente, eu, como outros ali, não tínhamos tido nenhum contato com os instrumentos, eu nunca tinha tido contato com repique, mas também, quando tive, logo no início, a gente normalmente era levado a escolher 2 peças para começar a tocar. Eu comecei com repique e com surdo. Aí eu achei o som do repique, como o C.A. falou, ele tem tantas possibilidades, né? Ele é uma coisa tão interessante, uma sonoridade tão bonita, né? E tem essa coisa da cadência que ele falou, que eu acho importantíssima, junto com o surdo, claro. E me atraiu. Eu falei, eu vou ficar nisso, eu vou tentar aprender isso, eu estou tentando até hoje. Eu ia falar sobre a questão de, obviamente, de atração e a outra de dificuldade. Porque muitas pessoas, né, talvez os alunos que estejam assistindo, digam assim, eu adoro ouvir, mas eu não levo o menor jeito. Com certeza. E já vou passar a pergunta para o Cé, mas você como aluna, e óbvio que todo instrumento é difícil, dependendo do nível que você quer tocar, da demanda, mas você achou difícil aprender? Achei difícil, sim. Até porque não é uma coisa que você consiga entender todas as nuances. Ele não é um instrumento que você consegue entender as nuances. Se você for uma pessoa que começou agora nessa vida, leigo, né? Um leigo. A maioria das pessoas. Então, a maioria, né, de nós assim com o instrumento. Então, quando você começa com ele, você ainda não entendeu a linguagem dele inteira. Então, eles, quando começam a ensinar, até mesmo o que eles falam, você ainda não conseguiu ouvir aquilo. E eu costumo sempre comentar com outros colegas meus na bateria, que estão começando, que eu não venho conversar, eu falo assim, gente, eu comecei a me sentir melhor quando eu ouvi a bateria toda, quando eu comecei a ouvir a bateria inteira. Eu tocando o meu repique, eu consegui ouvir o que o surdo está falando, o que as caixas estão falando, o que a galera lá na frente no tamborim, nos caras estão falando. E o repique ele tem uma linguagem muito presente na bateria o tempo todo, né? Ele é um instrumento que ele fala muito bem. Então, eu falei assim, não, eu vou aprender isso, mas eu não achei fácil, não. E até hoje eu sinto que eu já melhorei em muitos aspectos, depois de 20 anos também a gente tem que melhorar alguma coisa, mas eu tenho muita coisa para aprender, é um instrumento com muitas nuances. Tá, antes de voltar aqui para o Cé para falar da questão técnica do instrumento, né? Obviamente, não posso perder essa oportunidade, você como professora de educação física, com relação à postura. Sim. E as mãos, né? Porque o repique, acho que o Cé vai evoluir nessa questão, mas você já pode até introduzir, usa a mão e a baqueta. Sim. E você tem, obviamente, o peso do instrumento que você carrega com o talabarte e às vezes você está desfilando com ele. Exatamente. Né? Então, como é que você vê, como profissional de educação física, isso na questão de riscos, de lesões? Você acha, em outras palavras, é saudável tocar repique no ponto de vista físico? Não, eu acho que toda atividade... Eu considero, quando eu já estive em todos os desfiles do monobloco praticamente, então o nosso desfile é quase que uma prova de longa distância, porque ele é um desfile longo. No calor, né? A gente desfila sempre debaixo de sol, quase sempre debaixo, na maioria das vezes debaixo de sol, um sol muito forte. E se você não tiver o mínimo de proteção para o seu corpo, proteção ergonômica, que você comece a entender como você vai se proteger de uma possível lesão. E como é que você se protege dessa lesão? Como você usa o talabarte, né, que você citou, que é uma alça, né, que segura o repique para você ficar com as mãos liberadas,
você precisa estar com esse Aqui, Talabarte. em homenagem ao melhor time do mundo. Pois é, o Talabarte tricolor deve ser em homenagem ao Bahia, não sei. Eu não compactuo muito com isso, não. Você pode demonstrar, até porque se ele fosse vermelho e preto, eu não mostrar. Não, mas é brincando. Então, ele tem que ficar apoiado, normalmente ele fica apoiado no seu ombro. Então, a tendência que você tem é de deixar o peso cair muito sobre os ombros, né? Sobre o ombro que está segurando o instrumento. Se você, por causa desse peso do repique, do tempo que você passa desfilando, tocando, você não tiver o cuidado de proteger, de não contrair extremamente o seu trapézio, a musculatura toda aqui do ombro, e não tiver uma postura um pouco mais encaixada, você certamente vai se lesionar. Eu mesmo já senti dores muitas vezes, até porque tem todo o envolvimento que você está ali. Você começa a prestar atenção em outras coisas, então você esquece do que você está fazendo. Você esquece de tomar aquele cuidado que é principal. Você está prestando atenção no maestro, prestando atenção no seu naipe, o que vai acontecer, a música que vai entrar, e você esquece, daqui a pouquinho você já está levantando um pouco o ombro demais, já está puxando uma dorzinha aqui, como eu citei antes, no trapézio, nessa musculatura aqui do pescoço. Mas você tem como se proteger disso, fazendo um pouquinho de alongamento, tentando entrar com um pouco mais de calma, tendo mais consciência na hora de se deslocar com o instrumento, que também é difícil. Tocar, se deslocar, caminhar com o instrumento não é tão simples assim. Então, postura, sem dúvida, é fundamental, aliás, para qualquer peça. Tá certo. Para qualquer peça. Bom, a gente falou aqui sobre postura, né, proteção, prevenção de lesões, e você vai agora falar um pouquinho da técnica, questão das mãos, etc. E durante essa epidemia de Covid, né, que nós ainda estamos passando, nós aprendemos, ou muita gente ouviu falar de EPI, equipamentos de proteção individual. O que você precisa, né, além da proteção postural, para tocar de forma saudável o repique? De forma saudável, eu acho que você, primeiro de tudo, eu acho que para a vida, independentemente para tocar repique ou não, praticar uma atividade física. Eu acho fundamental. Não estou falando de esporte, não. Porque esporte competitivo, principalmente, eu acho que ele só gera lesão. Não sei, Darlene, o que acha disso? O importante é você estar preparado fisicamente para o esporte que você vai praticar. E tocar repique é como se fosse um esporte, como ela está falando. Você pendura um talabarte, que é o nome dessa criança aqui, no ombro, pendura o repique, que esse aqui é de aço inox, então é um instrumento pesado, tem de alumínio que é mais leve, mas nunca vai ser muito leve. Que é pesado, você pendura um talabarte, então você já está fazendo força no teu ombro e você vai tocar com a baqueta, vai fazer força, você vai bater nele, que vai refletir no seu ombro, vai refletir na sua coluna. Então você tem que estar bem fisicamente. Não tem como você escapar disso. A gente costuma dizer lá nos primeiros dias de aula que cada instrumento você vai machucar um lugar diferente. O tamborim é o dedinho, o repique é a mão, que o pessoal fala, pô, mas a mão bate aqui no aro, dói. Eu falei, é repique o nome desse instrumento, você bate. Você bate com já inventaram até, eu vi lá na Europa, repique cortado aqui, para a mão não pegar no aro. O Gabriel Policarpo, que é um grande músico, criou aqui esse modelo dele, pessoal com um aro rebaixado. Mas você vai tem que bater com a mão, você não vai escapar disso. Para sair o som com a mão, você vai ter que... Agora, você não vai ficar espancando o instrumento, porque isso aqui é nylon com aço, a mão vai perder a briga, sempre. Claro. Então, tudo depende da técnica que você imprime aqui, e a técnica está diretamente ligada à tua postura, a tua posição dos teus braços, posição da mão, o ângulo que a sua mão entra aqui, o ângulo que a baqueta entra, a pressão certa que você vai imprimir, tanto no toque com a mão, quanto a pressão na pegada da baqueta, que não pode ser uma pressão muito forte para não tensionar a musculatura, e isso vai te levar à precisão do toque, da execução técnica. E a proteção auricular? Eu ia chegar aí, muito boa pergunta. Esse eu costumo dizer que é um instrumento, a parte mais importante do músico é o ouvido. Então, hoje em dia já é uma coisa bem difundida, coisa que não era quando eu comecei. Você usar protetor auricular, já tem N tipos de proteção auricular. Eu uso o da 3M, que eu compro uma caixa com 200, aquela espuminha, que é para dormir. Para mim é o melhor, no meio de uma bateria, que tem um volume
enorme, é descartável, você usou algumas vezes, você pode jogar fora. Você tem que ouvir, né, também, né? Você tem que ouvir. Não pode tampar totalmente a tua audição. Nos anos que eu toquei em escola de samba, eu não usava. Eu toquei durante 6, 7 anos em escola de samba, lá na Mangueira. Meus mestres, minha universidade do samba eu fiz lá na Mangueira. Fui campeão, primeiro ano, 2002, depois... Estação Primeira. Pô, Salve, nossa senhora. Tem outra mangueirense. Alguns dos maiores músicos que eu vi na minha vida estão lá. Alguns já faleceram. Músicos, mesmo na essência, instintivos, que você vê que a maioria não tem formação musical, mas você vê que é uma coisa realmente... Nas escolas de samba em geral, né? A gente essa cultura nossa, ela nos mostra isso muito claramente. Então, mas hoje em dia já é uma coisa bem difundida, a coisa da questão auricular, da proteção auricular, que é muito importante. Eu já tenho perda auditiva. Eu costumo dizer que eu já ouço em vinil. Eu já tenho um chiado. Eu já ouço... Minha audição é em vinil, não é digital. Você perdeu mais agudos ou graves? Eu perdi de 2.000 a 4.000 aqui desse ouvido, do outro ainda tá bom. Pô, me disse... otorrino, que foi por causa do prato da bateria, que eu por ter toco todo dia bateria, toco esses anos todos, mais de 30 anos, 35 anos tocando, 37, sei lá, é na altura aqui do ouvido, né? E aquele tá agudo, né? Muito show, monitor alto no ouvido, então, você quer ouvir a coisa, então você vai tampar o ouvido. Eu ficava preocupado com você, será que eu vou perder alguma dica, alguma deixa, algum apito do mestre? E na bateria, aí quando eu fui tocar em bateria, aí que realmente eu descobri o que era um chiado de verdade no ouvido na hora que eu ia dormir, porque, muito alto, né? Porque ela é uma bateria de escola de samba, geralmente ela é feita em degraus, o lugar que a bateria fica. Então você fica aqui, o cara que está atrás de você, o instrumento dele está na altura do teu ouvido. No ensaio, isso. No ensaio. Então ela os lugares da bateria, onde fica a bateria, arquibancada onde fica a bateria ensaiando. E aí eu chegava em casa, não era mais aquele da noite, quando eu tocava, era... que eu deitava para dormir. Ficava até o dia seguinte? Cara, que eu me lembro, não. Era mesmo na hora que eu relaxava, que ia dormir, eu percebia. Falava, pô, esse barulho é novo. Tinnitus. Pô, esse barulho é novo. E aí você vai perdendo a audição e tal. Enfim, naturalmente que eu já perdi, mas... A mensagem, então, seria para quem vai começar a tocar instrumento. É fundamental você se acostumar a proteger o ouvido, esse tipo de instrumentação. Ou então tocar no volume que permita você... Porque o tímpano ele não regenera, né? Ele trava ali como defesa. E se ele perder, se ele tiver alguma lesão, foi o que já me explicaram, não é um lugar que você vai voltar a ouvir. Aquela frequência está dando tchauzinho para você. Então, conselho, proteção individual. Agora, antes da gente começar a tocar aqui, apresenta para a gente os tipos de... Acho até que dá para a gente levantar aqui e você já apresentar os tipos de... Dar o espaço para você mostrar aqui para a galera os tipos de instrumento. Então, pessoal, chegou a hora de ouvirmos o Cé tocando e a Darlene o repique. Mas antes dele tocar, ele vai apresentar os repiques, na verdade, os tipos diferentes. Antes da gente fazer, eu vou fazer aqui uma marcação tentando não te atrapalhar, né? E aí você vai nos apresentar aí os repiques. Então, esse repique que eu estou aqui segurando no momento é um repique convencional, normal, que você vai ver muito por aí em qualquer bateria. É o repique normal que o pessoal usa, ele é de aço inox, com nylon na pele, porque como os desfiles são feitos geralmente ao ar livre, se chover não tem problema. Pode molhar o repique, o instrumento e tal, então ele aguenta bem a chuva, ele é impermeável. Tem esse som mais agudo, tem mais volume. Tem esse som assim um pouquinho mais instalado. Vou tocar até um pouquinho mais baixo depois para vocês, para não estressar o microfone aqui. Então, esse é um repique convencional que a gente costuma usar. Tem outro repique que eu quis trazer aqui também para mostrar para vocês, que é um repique à moda antiga, feito de ferro galvanizado, com pele animal dos dois lados,
como era antigamente, basicamente todos os instrumentos de samba. Repique, caixa, tamborim, surdo. O surdo ainda é muito utilizado com pele animal. Mas antigamente, todos os instrumentos eram feitos com pele animal. Inclusive, a Mangueira foi a última bateria a começar a utilizar o nylon, nos anos 80 ali. Até então, eles só utilizavam pele animal. Conversando com o delegado, passista, mestre sala, não, delegado. o delegado, não, esse aí foi outra história. O delegado, grande passista, que foi da bateria da Mangueira, né, começou na bateria da Mangueira, ele me contou que quando eles eram criança, o pessoal falava, vai lá para como é que fala, para o Campo de Santana, cada um com um saco, pega os gatos, traz, tem que voltar com um saco cheio de gato, que era de pele de gato. E tem uma entrevista com o mestre Valdemiro, que era mestre da bateria da Mangueira, ele comparando o tamborim com a pele de gato com a pele de cabra. Ele falou, olha só, a pele de gato é muito melhor. Aí ele mostra assim, o som, tem mais ressonância. Bom, o Sidon vai vir aqui para dar aula de tamborim, eu vou confirmar essa história. Ele deve conhecer essa história aí. E o repique, então, também era de couro? Era de couro também, assim como esse. Se você for lá fazer uma propaganda, no merchandising... Por favor. No DVD 10 anos do Monobloco, eu gravei com esse repique aqui. É o mesmo repique. Foi feito ferro galvanizado com couro. Ele tem um som um pouco mais encorpado, mais parecido com a tabaque, tem mais nuances, mais variedade de frequências, né, do grave para o agudo. Eu adoro esse som, E a diferença é o couro, né? O couro versus plástico. É o couro e o peso, que ele é muito mais pesado que o outro. Esse aqui você tem que fazer uma supino, barra, flexão, tem que fazer. Agora, antes de você apresentar o próximo, eu queria te falar um pouquinho, que eu acabei não te perguntando. O Monobloco tem um trabalho muito bonito de inserção da doença mental, né? De pacientes com doença mental, síndrome de Down especificamente, não especificamente, mas mais de um aluno eu acompanho lá que tem síndrome de Down. E alguns deles tocam repique, né? E tem o meu aluno queridíssimo, é o Tito. A mãe dele nos procurou uma certa altura, porque ele era fissurado pelo Monobloco, ele passava o dia inteiro assistindo o DVD esse DVD que eu acabei de falar, do Monobloco, que tem um solo de bateria que eu faço uma batucada no chão, faço um monte de brincadeira, e ele ficava me imitando. E aí ela resolveu levá-lo lá na oficina para conhecer a gente, saber se tinha algum jeito dele fazer aula. A gente falou, claro, deixa ele aqui com a gente, faz a aula aí. Nós não temos nenhuma formação para aula para qualquer tipo de pessoas que precisem de algum tipo de atenção especial, mas o fato dele conviver com a gente lá fez muito bem a ele. E ele teve, depois de uns 2, 3 anos, ele teve uma evolução muito grande, tocando, de precisão rítmica, assim, foi um negócio, e foi uma chave, assim, porque ele tinha uma dificuldade imensa, que é uma coisa normal, pro tipo de problema que ele tem, que é síndrome de Down, e teve um momento lá que ele conectou. A gente ligava o metrônomo, que é um aparelho que marca a pulsação, ele fica ali que nem um relógio, tac, tac, tac. Preciso. E ele tocava colado no metrônomo, assim, muito preciso, assim. E foi impressionante, assim, de um momento para o outro, assim, a Darlene e você conviveram com ele esse tempo todo, desde que ele chegou, e ele passou a ter aula comigo de bateria em casa, na minha casa. Assim, é muito legal, porque ele senta na bateria, e aí eu consegui começar a ensiná-lo a fazer contagem de compasso, 1, 2, 3, 4, esse ciclo de compasso, né, de quaternário, compasso quaternário, que é de 4 pulsos. E ele adora cantar junto, ele gosta de tocar e botar uma música para ele cantar tocando. Cara, é sensacional, assim, e o tipo de... Ele é uma pessoa está sempre feliz, sempre muito carinhoso.
a alegria que ele traz, assim, você podendo conviver com ele, ele faz um bem danado assim, ao ambiente, né, da aula que a gente dá. E foi uma amizade muito legal assim, que eu fiz nesses últimos anos, que me ensinou bastante em vários aspectos. Assim, e apesar da resistência de alguns alunos, porque pela dificuldade dele, de achar que estava atrapalhando e tal, outros tinham um outro tipo de visão, de acolhê-lo mesmo, não, tem dificuldade, mas eu também tenho um monte de dificuldade, então, dificuldade todo mundo tem, né? Ele já conhece todo mundo. Ele se sente muito em casa, né? Assim, lá, ele se sente acolhido mesmo, e a galera, ele faz muito bem ao ambiente, assim, nesse aspecto. E ele, bom, eu introduzi esse assunto porque ele começou tocando esse próximo repique, né? O que acontece? Como ele toca muito alto, ele tem uma pegada forte, ele tocava no normal, só que era muito volume e muito desencontrado. Então a gente optou por dar um repique, esse aqui com uma pele específica para você praticar em casa, para não incomodar os seus familiares e os vizinhos. Isso é para tocar no hospital, não, por exemplo, o aluno de medicina? Você pode tocar no hospital para o paciente. O paciente está lá meio tristão, não sei o quê, você vai lá, faz um barulhinho agradável no ouvido dele, desenvolvido pela contemporânea, essa pele aqui, que é tipo... Ela lembra um pouquinho aquelas peles de proteção para mosquito, só que ela é um pouco diferente. Parece uma tela de cirurgia até. Pois é, você vai saber melhor essa... Eu não sei exatamente o material, mas é muito bom porque ele tem uma resposta similar ao nylon que a gente utiliza e você pode praticar normalmente em casa. Ele tem um sonzinho similar ao que é o som tem um pouquinho de volume, mas assim a resposta da pele é similar ao instrumento. Então é uma ótima solução para você poder tocar em casa, né? Bom, e agora é o nosso momento para os alunos mais evoluídos e para atrair os novos que querem aprender. Só para dizer, o Tito voltou para o repique normal, tá? Eu me lembro disso. Porque esse aqui ele odiava, porque ele ficava olhando para a gente assim, tipo, estão me enganando. Não é bom, realmente, ele percebeu rápido que a gente estava enganando ele. Então, a gente vai agora entrar numa simulação, como essa é uma aula introdutória para o repique, você vai mostrar, obviamente, do ritmo que você quiser, tudo que você quiser mostrar nesse pouco tempo, mas com relação às funções do repique, né, que você falou há pouco tempo, e talvez dando uma passada por diferentes ritmos. E eu vou tentar aqui, tranquilo, dentro do você vai bem. Vamos tentar, né? O nome do ritmo da música é Somos Todos Amigos, o nome da música. Eu vou fazer uma pequena marcação aqui, primeiramente, e no samba, né? Samba lento, cadenciado, fazer uma marcação como eu estivesse fazendo numa bateria. Uma introdução para o pessoal saber qual é o andamento que eu vou fazer a chamada para a bateria entrar. Só para vocês entenderem essa dinâmica dentro de uma bateria. Então, um andamento razoável, lento, a bateria está prestando atenção porque eu estou fazendo a marcação e daqui a pouco eu vou chamá-los para entrar. Está tocando sozinho? Sozinho. Marcação suave. Aí eu vou fazer uma chamada e a bateria vai entrar. Então é uma frase bem específica, a frase de chamada, para a bateria saber que ela vai entrar. Aí a gente faz um break, que é um fenômeno musical que acontece no meio da música. 1, 2, 3, 4. Isso é um desenho musical que acontece muito. E o final também é com break. 1, 2, 3, 4. É um sinal que a gente faz uma marcação musical para finalizar a música também. No samba, específico do samba.
Lembrando que isso não é aula de surdo, então não fiz o break como ele deve ser feito exatamente, mas era mais para não atrapalhar o certo. E essa questão do break, no samba especificamente, é quando vai da primeira parte do samba para a segunda, que o samba enredo, ele tem duas partes do samba, né? É um negócio que começou no final dos anos 60, esse desenho de samba, assim, enfim. Mas aí já é uma outra história, um pouco mais longa. Eu queria, assim, até para aproveitar, Darlene, que tua aluna de tantos anos, que vai fazer agora, sugerindo a condução. Perfeito. E você fazia mais do que o Pica-Pau, que faz isso na escola de samba? Eu vou fazer uns fraseados, isso. Variações dentro do... Então, variações sobre o tema, digamos assim. Aí se você quiser, então, sugerir algum tipo de chamada bom, e a gente vai conduzindo e você vai brincando. Beleza. E depois a gente passar por outros ritmos que não o samba para encerrar. Beleza. Aí a gente vai deixar o pessoal com vontade de aprender o repique. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Vamos fazer uma batucada aqui, eles vão marcar o tempo, eu vou fazer um fraseado, de repente eu vou fazer uma contagem, vou fazer uma subida para o samba, a gente sobe para o samba, e quando a gente fizer o break, a gente vai entrar no funk. Funk. Fique à vontade, pode ser 1 ou 2, você fica à vontade, sabe tudo, pode tocar o funk que você quiser. Só que é funk James Brown, funk original, não é esse funk que tem hoje em dia não, que é outra coisa, que é outro assunto também, que a gente adaptou a batida do maculelê para tocar o batidão, que chama hoje em dia esse funk carioca, né? A gente fez um arranjo, o primeiro arranjo de funk que a gente fez foi em cima do funk do James Brown, Earth, Wind & Fire, aquele funk que a gente dançava, né? Na nossa juventude, que a gente, apesar da gente ser jovem ainda. Mas vamos lá, só para o pessoal ficar, digamos, conectado com a cronologia musical da coisa. Vamos lá. Então vamos lá, vamos fazer uma batucada aí, nesse ritmo que a gente estava. Você quer que o surdo entre logo ou não? Direto, todo mundo. 1, 2, 3. Aí vou fazer um fraseadozinho aqui, variações.
Foi bem improvisada. Olha, Com os erros, todos os surdos erraram juntos, que é o mais importante. Legal, legal. CA, agradecer imensamente aqui a presença de CA Ferrari, repique do Monobloco, Darlene Figueiredo, Obrigada a você. ritmista do Monobloco e professora de Educação Física. E hoje a gente falou sobre o repique. Pessoal, som T de jaleco é isso. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Um grande abraço a Obrigada, todos. tudo de bom, saúde.